Glória a Deus, graça e paz, louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra para o teu coração na manhã desse dia. A Bíblia fala que no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao 14, conta a história da viúva de Naim. A Bíblia fala que quando Jesus sai da cidade de Cafarnaum, quando ele termina de curar o servo do centurião, ele entra na cidade de Naim. Quando ele entra na cidade de Naim, ele se depara com um cortejo vindo de dentro da cidade para fora. A viúva de Naim e mais uma multidão. A Bíblia nos relata que com Jesus tinha uma multidão e os seus discípulos. Com a viúva de Naim tinha uma multidão. A pergunta que eu te faço na manhã desse dia. A Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo um caixão, seguindo o morto, uma multidão caminhando para a morte, caminhando e seguindo a morte. E do outro lado tinha outra multidão caminhando e seguindo a vida. E junto com essa multidão tinha um discípulo seguindo ao mestre. Tinha uma multidão caminhando para a morte, tinha uma multidão caminhando para a vida e tinha os discípulos que serviam o mestre, aprendiam com o mestre, eram discipulados pelo mestre. A multidão que estava com Jesus, seguindo Jesus, é aquela multidão que queria aquilo que ele poderia proporcionar para o bem delas, como bens materiais, como curas e como milagres. A multidão do outro lado é a multidão que mata sonho, que mata desejo. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória, glória a Deus. E tinham os discípulos que seguiam Jesus porque eles sabiam quem eles estavam servindo. Eles seguiam Jesus não porque ele poderia proporcionar, mas por quem ele era. Ele era rei, ele era senhor, ele é mestre, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a cura, ele é a porta, ele é o milagre, ele é a salvação, ele é a ressurreição e ele é a vida. Eu quero te perguntar, de qual lado da multidão você está? Ei, você está na multidão que mata sonhos, que enterra sonhos, ou está na multidão somente que segue pelaquilo que ele pode proporcionar, ou você está na multidão com o discípulo servindo porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Ele é a roda de Sarão, é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, é o sol da justiça, é Jeová Rafá, Jeová Chamar, Jeová Nissim, Jeová Sabaote, Jeová Mesquisedeque. Ele é a pedra angular da tua vida. Louvado seja Deus. Reflete como você está servindo a Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus encontra com a multidão que estava vindo com a viúva de Naim, e ali Jesus faz um milagre. Ressuscita o filho da viúva de Naim. Louvado seja Deus. De qual lado você está? Talvez você está dentro da igreja de Jesus, mas está enterrando sonhos. Talvez você está dentro da igreja de Jesus, mas está querendo só receber de Deus aquilo que Ele pode te dar. Os milagres, as curas e os bens materiais. Ou você está servindo a Jesus por quem Ele é, pela salvação que Ele te deu, pelo dom gratuito de Deus sobre a tua vida, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Por que você está servindo Jesus? Qual é o teu propósito? De servir a Jesus. Louvado seja Deus. Medite nessa palavra. Palavra fiel, verdadeira de Deus. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.